Muito bem, para você ligado em nossa programação de jornalismo, específico Rumo ao Campo, hoje a gente esteve presente acompanhando uma palestra, uma das palestras na tarde dessa sexta-feira aqui na Expo IB, no auditório do IFE, o Instituto Federal, o Domingos Antônio Velho Lopes, futuro presidente da Farsul, 2629, falando sobre irrigação, avanços e desafios. Tudo bem? Um prazer recebê-lo na nossa programação. Primeiro, uma satisfação nós estarmos na Rádio Planetária de Espumoso. Forte abraço aos nossos produtores, em especial ao nosso presidente Luciano. E sim, uma tarde muito bonita aqui em Birubá, na Expo IB, aqui nesse belo local que é o Instituto Federal, a qual nós tivemos a oportunidade de falar para os produtores rurais aqui de Birubá e região sobre a pauta climática, sobre a pauta do meio ambiente, a convergência entre setor produtivo e meio ambiente, questão de irrigação, os avanços que tivemos nos últimos anos em razão do trabalho das entidades, capitaneados muito pela Farsul, e também falar sobre a questão do endividamento, do seguro, essa situação terrível que assola todo o segmento produtor gaúcho, e por isso também foi pauta das nossas conversas hoje aqui durante este evento na Expo IB. Durante a sua palestra, você falou por muitas vezes que o nosso Brasil ele é grande, né? Pelo tamanho, o território tem várias regiões, enfim. Com relação à alimentação, né? Nosso Brasil tem um grande número de produção de alimentos, a gente exporta bastante para outros municípios, só que você também falou sobre algumas questões, energias que a gente perde para a França na questão da energia nuclear e outras energias. Por quê? Eu gostaria que você falasse sobre isso também. Porque esses são dois ativos extremamente importantes na questão do mercado internacional, no comércio internacional. Nós somos o exemplo de agricultura de baixo carbono preconizado pela FAO e pela ONU, que buscou aqui no Brasil este modelo que nasceu no estado do Rio Grande do Sul. E isso tem que ser explorado porque é a melhor agricultura de baixo carbono, que é aquilo que nós realizamos dentro das nossas porteiras em todas as 35 cadeias produtivas que são realizadas tanto por pequenos produtores, médios e grandes. E a questão energética, que o Brasil é o exemplo mundial. Nós temos a produção à base de hídrica, eólica, solar e biomassa, enquanto que a Europa, que tanto critica nosso modelo, utiliza a nuclear como fonte limpa principal. Então, esses ativos têm que ser explorados e o nosso produtor rural, no âmbito de todas as cadeias produtivas de todos os portos, precisa ter essa informação, precisa para fazer a defesa na hora da sua comercialização, na defesa nas conversas com aquelas pessoas que desconhecem a realidade do campo, a realidade do que é ser produtor rural e produzir alimentos no Brasil para o mundo. Então, é esse tipo de informação que hoje viemos aqui na Expo IB levar aos nossos produtores para que tenham a extensão da questão energética, da produção de alimentos e de mercado internacional e essas boas oportunidades que se avizinham sob o ponto de vista da segurança alimentar. O que nós precisamos é resolver a questão do endividamento através de um alongamento dessas contas, uma vez que tivemos eventos climáticos extremos, onde 5 safras foram perdidas em 6 pela estiagem e 2 eventos de enchentes gigantescos, sendo um maior da nossa história, que assolou a toda a cadeia produtiva do estado do Rio Grande do Sul, e por isso precisamos dessas soluções de forma definitiva, sob o ponto de vista de colocar o produtor novamente no crédito rural e na possibilidade de produzir alimentos com segurança. Nos últimos dias nós recebemos uma notícia, né, no estado que alguns municípios ficaram de fora. Quantos e por quê? Qual que é a justificativa deles? A metodologia de incluir os municípios agrários do estado do Rio Grande do Sul foi construída em conjunto pela Farsul e a Câmara Federal, quando dá o oferecimento do PL da securitização que tramitou na Câmara Federal e foi lá aprovado e hoje está no Senado. E o governo federal, através do mapa, fez umas pequenas alterações e retirou por volta de 50 municípios que são produtores e que foram assolados tanto pelas enchentes quanto e especialmente pelas estiagens,
e essa metodologia nós rodamos o sistema da Farsul, levamos e protocolamos junto ao Ministério da Agricultura e hoje, dia 10 de outubro, tivemos, felizmente, a alteração da resolução do Banco Central e dessa forma estamos aguardando a portaria do mapa para ver se de fato a metodologia com esse reconhecimento alterou a listagem completa e colocou a possibilidade de quase todo o estado do Rio Grande do Sul produtivo estar apto a aproveitar essa linha do BNDES para sanar um pouco dos problemas, porque ela é muito bem-vinda, mas ela não é o suficiente. O ideal seria a aprovação do PL da securitização que hoje tramita no Senado Federal. Obrigado pela participação. Se houver mais alguma coisa para destacar, fique à vontade. Não, só o nosso agradecimento, estarmos aqui hoje em Birubá. Um forte abraço a toda a nossa comunidade de Espumoso, em especial os produtores rurais desta cidade que tanto gostamos. Muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço. Conversamos então com o Domingos Antônio Velho Lopes, ele que é o futuro presidente da Farsul 2629, falando sobre a sua palestra ministrada nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, na Expoibi 2025.